Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Chegamos à nossa quarta videoaula da nossa revista de jovens e hoje traremos aos amados irmãos um ensinamento baseado no seguinte assunto: quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e também do jejum. Oração e jejum fala-se de duas disciplinas da vida cristã. Nosso texto principal está em Mateus capítulo 6, versículo 9, onde encontramos Jesus falando da seguinte maneira: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O resumo da nossa lição nos fala: ore e jejune até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: afirmar que a oração é o termômetro da espiritualidade, saber que Jesus ensinou seus discípulos a orarem e compreender a importância do jejum aliado à oração. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 6, verso 5 ao verso 8. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto. Teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. O ambiente espiritual deste mundo é terrível, é muito medonho, é trevas. A maioria das pessoas estão vivendo refém de um materialismo ceticista. O que é isso? Um materialismo descrente, onde as pessoas já não valorizam a fé, já não valorizam a crença, a confiança na existência e na provisão de um Deus infinito e real. E as pessoas cada vez mais se tornam avessas às disciplinas cristãs. Dentre elas, estamos estudando aqui, rapidamente ou brevemente, duas disciplinas cristãs: oração e jejum. Infelizmente, muitos crentes também já não querem mais ouvir a respeito das disciplinas espirituais: oração, leitura bíblica, generosidade e jejum. Se nada for feito pelos crentes, testemunharemos o aumento de uma fé vazia de amor e morta de obras. Regressar aos valores milenares do cristianismo é o único caminho de um real avivamento em nossos dias. Nosso primeiro tópico: a oração como termômetro da espiritualidade. A oração é uma prática de sinceridade. Afastar a oração de toda prática religiosa vazia é o dever de todo crente. Já no início de seu ministério, Jesus falava a respeito da hipocrisia. Dentro desse contexto, o autor está querendo dizer que devemos orar, sim, mas livres da hipocrisia. Devemos orar, sim, mas com o coração, não somente com a mente, com pensamentos, mas orar de verdade. Falar com Deus com propósito. Qual o propósito da minha oração hoje? Irei orar para que Deus me tenha como alguém que deseja sua companhia, está perto dele, ou estarei orando para que alguém veja que eu sou uma pessoa de oração? A verdadeira oração
deve permear aquilo que Cristo Jesus ensina. Em primeiro lugar, devemos orar por reconhecer que Deus é o nosso Pai, que Ele é santo, é soberano e está entronizado na glória. Deve partir sempre desse princípio importantíssimo. Não podemos erroneamente continuarmos fazendo das orações um espetáculo. Nós precisamos estar diante do Criador, do Todo-Poderoso Deus. Não devemos nos preocupar com o que os outros vão pensar enquanto a gente ora, e de preferência que os outros nem vejam ou saibam de nossa prática cotidiana de oração. É algo assim, não precisamos sair tocando trombeta, sou homem de oração, sou mulher de oração. Você não precisa falar isso. Deixa que no dia a dia isso fica bem demonstrado na vida diária. Através do quê? Através do seu relacionamento com Deus. Dos resultados desse relacionamento com o Todo-Poderoso. Estimular sempre outras pessoas à prática da oração, sem se autopromover, sem se autoglorificar. Então, a oração é um convite para seguir a Jesus. Testemunhamos um tempo tão difícil que até na prática da oração as pessoas querem estabelecer conflitos, atitudes cheias de inveja, rancor, né? As quais diante de Deus são abominações terríveis. São coisas que devem estar sendo eliminadas por cada um de nós. A oração é sempre sobre o Pai ou um envolvimento da gente com o Pai. É um companheirismo, é a atitude de um filho diante de um Pai soberano e a rendição do ser humano diante do seu Criador. Por isso, quando estivermos em oração, devemos ser inundados pela presença do Pai e não por mágoas ou lembranças ruins. Orar é seguir a Deus de olhos fechados, sem nunca errar o caminho. Em meio à incredulidade de muitos, quem segue sua jornada de joelho chega mais rápido no centro da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Que oremos. O Senhor deseja que oremos. Eu vou ler um texto aqui no Salmo 28 e versículo de número 7. Está escrito assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Ore mais, negocie menos. Oração é quebrantamento da parte do orador, daquele que está falando com Deus, não uma quebra de braço. Oração não é forçar a Deus a fazer alguma coisa. Deus é soberano. Nós somos pessoas totalmente dependentes da sua graça. Veja que no exemplo em que Paulo está orando e pedindo a Deus para retirar o espinho da sua carne, ele ora uma vez, duas, na terceira vez o Senhor diz: olha, Paulo, a minha graça te basta. A partir de então, nós não vemos Paulo repetindo o seu pedido. Deus deixou claro para Paulo de que a graça bastava. Paulo não foi insistir com Deus. Não, Deus, mas eu quero porque quero. Não, oração não é queda de braço. Dependemos da graça para obter resultados, para obter respostas. Senão, não conseguimos vencer o Todo-Poderoso nessa batalha. Então, não existe possibilidade de sequer imaginarmos que precisamos vencer Deus pelo cansaço. Isso é tolo, é também infantil. Embora tenhamos do próprio Jesus a orientação de sermos pessoas perseverantes na oração, mas ser perseverante, sim. Perseverante, sim. Teimosos, não. Pessoas que estão além da vontade de Deus, não. Orar sempre, manter comunhão com o Pai através de um contato, onde nós conversamos com Deus, isso é bíblico e Deus nunca vai mandar a gente parar. Né?
Não existe, pois, mérito nosso em qualquer resposta de oração. Não são campanhas com datas pré-fixadas que vai obrigar Deus a fazer alguma coisa por nós. Não são vigílias em lugares ermos ou qualquer outro mecanismo que nos concederá respostas às nossas petições. Só esclarecendo para os amados que não estamos aqui querendo dizer que os amados não possam fazer isso. Não possam se reservar, assim como o próprio Jesus fez, saindo do meio da massa, da multidão, para ficar numa sós com Deus. Não é isso que estamos querendo aqui ensinar nesta lição. Porque o próprio Jesus fazia estas coisas. Ele se retirava do meio do povo para ficar a sós com seu Pai. Não podemos sequer imaginar que teremos uma resposta simplesmente porque fizemos isso. Ou seja, não é por causa da prática que fizemos que teremos um resultado, mas é claro que quanto mais nos aproximarmos de Deus e se sentimos-nos muito bem e melhor em orarmos em lugares ermos, então oraremos em lugares ermos. Tem opção, tem alcance, tem como você separar-se no lugar ermo, você se sente bem nesse lugar diante do Senhor, seu Deus, então busca a presença de Deus no lugar ermo. Mas se você está buscando a Deus na cidade, no templo local, na sua própria casa, sente-se bem em buscar a Deus ali, consegue realmente envolver-se com o Todo-Poderoso, então continua buscando a Deus onde você estiver. Porque Deus não tem um local específico onde nós possamos encontrá-lo somente nesse local. Tudo, na verdade, o que queremos dizer é que recebemos por graça, pelo amor e pela compaixão divina. Orar é retirar todo o disfarce diante de Deus e se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem da parte dele. Ao chegarmos diante de Deus, quando o texto diz é necessário tirar o disfarce, quer dizer, precisamos chegar diante do Senhor com sinceridade, honestidade, transparência no nível máximo. Porque Deus vê além do que nosso pensamento pode sequer imaginar. Deus nos conhece plenamente por dentro e por fora. Deus sabe se em nós existe dolo, se em nós existe engano, se em nós existe falsidade. Portanto, quanto mais se aproximarmos do Senhor com sinceridade, mais seremos beneficiados com seu amor e com a sua bendita graça. Sejamos sinceros e que Deus se compadeça de cada um de nós e nos dê respostas de orações, que serão certamente para a glória do seu próprio nome, né, e para o bem do seu servo, da sua serva que está o buscando. Sempre encontraremos na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, estímulos, orientações, mandamentos para levarmos uma vida de oração. Segundo tópico, aprendendo a orar com Jesus. Jesus ensina seus discípulos a orar. Como o próprio Cristo ensinou a oração, não deve ser uma prática mecânica ou com expectativas automáticas. Como se orar fosse uma receita de bolo cujo resultado final se chegará necessariamente quando todos os passos forem seguidos. Orar é uma atitude espontânea e livre de um coração que ama Deus. Todavia, não é algo caótico, aleatório. Toda oração deve seguir determinados princípios fundamentais para que seja realizada para a glória de Deus. E é exatamente isso que Jesus faz em Mateus 6, do versículo 9, quando ele diz, portanto, vós orareis assim, até o versículo 13. O mestre não ensina uma fórmula mágica que, uma vez recitada essa fórmula, a vitória chegou. Não é isso. Não é algo que deve ser repetido várias vezes e da qual o indivíduo fica dependente. Pelo contrário, o Salvador ensina os discípulos a falar com Deus, a orar, apresentando componentes em sua oração que são indispensáveis para todo e qualquer clamor. Já a maneira como se ora, o lugar, a forma, o horário, são menos detalhes que podem alterar-se ou até mesmo não constar nas práticas devocionais de alguma pessoa.
Isso pode ser aleatório. A oração não. Eu posso orar aqui, agora, no meu quarto, mas posso orar ali no templo, ou posso ir orar lá no meio da natureza, à beira de um rio, quem sabe no alto de uma colina, no meio de um vale, não importa o local. O que importa é que nós precisamos nos apresentar diante do Senhor segundo o seu coração. O Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Qual o resumo que se pode apresentar da oração modelo dada por Jesus? Primeiro, orar em primeiro lugar é sempre reconhecer a grandeza e amabilidade de Deus. Somente a partir dos ensinamentos de Jesus se popularizou a liberdade de denominar o Criador de Pai. Como Pai, ele é soberano, ele é autoridade sobre nós e ele é amor, mas um Pai digno de honra, de respeito, até porque Jesus ensina os seus discípulos a começar orando e diante deles ele começa a ensinar o seguinte: Pai nosso que estás no céu. Quer dizer, nós estamos tratando com alguém que não é do mesmo nível que nós, que é alguém totalmente superior a nós. Não é do nível dos seres humanos. Os seres humanos não são pequenas divindades. Deus é divino. Nosso Pai Celestial é divino. Então falamos com alguém imortal, todo-poderoso. Nós somos mortais, fraquinhos, dependentes da graça divina. Então, a primeira coisa é reconhecer este princípio. Segundo, quem ora nunca deve confundir a generosidade do Eterno com conivência com o pecado. Não é porque Deus é generoso, gracioso, amoroso, que eu tenho liberdade para viver a meu bel prazer, as concupiscências da minha carne. Entende? Pois ele é um todo de santidade. O nome de Deus é santo. O próprio Deus é santidade em essência. Então nunca devemos esquecer isso, devemos levar isso em nossa oração, porque quando oramos, Jesus disse, olha, quando vocês orarem, vocês orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, fazendo-nos lembrar que Deus é santo. Terceiro, toda oração deve apontar para a eternidade, pois uma das desgraças da sociedade contemporânea é seu imediatismo materialista. Deus, eu peço aqui, o Senhor tem que me dar aqui e agora, porque eu preciso agora e eu quero agora, e tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Devemos lembrar que mais do que o material existe o espiritual, nosso Deus, seus propósitos, projetos, vontade, desígnio. Quarto, deve-se sempre orar, pois diariamente o maná do céu vem ao povo santo. A arrogância e a soberba afastam as pessoas de uma vida de oração dedicada. Devemos, portanto, nos humilhar aos pés do Senhor, nos livrar da soberba e orando reconhecemos que dependemos de Deus. Quinto, somente consegue orar aquele que se permitiu viver uma conversão de valores, práticas e ideias. Os rancorosos provam duplamente por seus atos que não conhecem a Deus. É preciso abrir mão dos rancores para nos aproximar diante de um Deus em quem não existe esse tipo de sentimento. Próximo, sexto ponto. Quem ora deve reconhecer suas limitações e medos. O mal é um fato real de todos nós, com ou sem oração. Claro, mas devemos sempre estar pedindo a Deus, Pai, livra-nos do mal, porque teu é o poder, é o reino e a glória para sempre. Quem pode nos livrar do mal? O nosso Deus. E isso devemos pedir em oração, pois nós mesmos, por nossos próprios méritos, não temos capacidade de nos livrarmos do mal. E por último, a culminância de toda oração deve nos conduzir à certeza de que a soberania de Deus é um fato, não uma especulação. Então, outra coisa importante a considerar na oração, para podermos falar um pouco sobre jejum. Não faz sentido nenhum orar sem perdoar.
Oração e perdão são intrínsecos, simultâneos, estão interligados, devem fazer parte. Só tem paz para orar quem já perdoou. E só consegue perdoar quem tem uma vida de oração. Por isso Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para o mestre, está muito evidente que a escolha de um estilo de vida odioso, onde a mágoa é o centro das decisões, terá como consequência inevitável a falência espiritual dessa pessoa. Eu queria que o amado prestasse bastante atenção neste ensinamento. Qualquer pessoa que permite a mágoa perdurar no seu coração, essa mágoa pode levar esta pessoa à falência espiritual. Essa pessoa pode chegar a perder completamente, totalmente a presença de Deus, da qual ela depende para estar de pé e para ser uma pessoa completa e feliz neste mundo tenebroso. Deus nos convida para uma experiência cristã na qual sejamos muito mais que fariseus repetitores de orações vazias ou libertinos irresponsáveis que procuram esconder seus desatinos atrás de uma capa. Devemos orar, confessar a Deus nossas faltas, estar prontos a perdoar a falta do nosso semelhante e conheceremos o verdadeiro rosto, a verdadeira face do nosso Deus e a sua beleza para conosco. Então, essa breve palavra sobre a oração. Ore perseverantemente, reconhecendo a grandeza, majestade e soberania de um Deus que está no céu e é todo-poderoso. Por último, a importância do jejum. A importância do jejum. Pensando sobre esta perspectiva, ou servir a Deus deve ser uma prática simples e natural para todos nós. Adorá-lo é muito mais que um mero ato corporal. É um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações, pois o desejo do Altíssimo é que nossa vida seja uma constante de louvor. Assim, ir ao culto deve ser uma das infinitas formas de bendizer ao Criador. Vamos ao templo para continuar adorando a Deus, mas o Eterno não está confinado lá dentro do templo. É pensando sobre essa perspectiva que Jesus traz à discussão as práticas do jejum, tão comuns lá no Antigo Testamento. A exortação do Mestre é que seus discípulos sejam diferentes dos religiosos do seu tempo, pois estes faziam de seus atos devocionais um meio de autopromoção. O que quer isto dizer? Você jejua? Você que jejua, se deve fazer o máximo possível para que as pessoas não saibam que você está jejuando. Que seja um relacionamento entre você e Deus. Nós não precisamos falar para ninguém: eu sou homem de jejum. Nós não precisamos falar para ninguém: eu jejuo tantas vezes no mês. Não. Quem precisa saber disso? Deus. Quem mais, pastor? Mais ninguém. É você e Deus. O que você faz em oculto, Deus realiza maravilhas em público, mas não precisamos colocar no outdoor: sou homem de jejum e oração. Não precisamos colocar em anúncios, seja em plataformas digitais, como as redes sociais. Não precisamos colocar lá: sou homem de jejum e oração, sou mulher de jejum e oração. Não precisamos. O que precisamos é nos apresentar diante de Deus com coração verdadeiro. Então, nossa fé em Jesus Cristo precisa ser encarnada, real, natural. As imagens de Jesus falam sobre lavar o rosto quando se refere ao jejum. Se perfumar e sair para cumprir seus deveres no cotidiano. Para algumas pessoas, jejuar é algo tão raro, tão anormal, tão difícil que quando eles o praticam, fazem disso uma pompa, perdendo assim a bênção de Deus. Nosso jejum, a nossa oração deve ser constante, perseverante, nunca um motivo de nos gloriarmos, de nos exaltarmos sobre outras pessoas. O jejum como prática libertadora. Jejuar não é símbolo de opressão ou sofrimento, mas um reconhecimento de que precisamos quebrantar nossa carne e nos achegarmos a Cristo. Nos achegarmos, abrir mão
abrir mão de várias coisas para estar diante do Senhor em uma dedicação total. Quem jejuma não quer ou não deve se martirizar, infligindo sofrimento a si mesmo, em meio a muitas tristezas. Antes, o praticante do jejum é alguém alegre, jubiloso pelas bênçãos já recebidas da parte de Deus, oferecendo assim não apenas ofertas externas a si mesmo, mas a própria vida diante de Deus, o seu ser como sacrifício ao Deus vivo. Assim como o Salvador jejuou e o fez com uma atitude de confiança e adoração a Deus, também somos chamados para vencer as tentações do inferno através de uma vida de contínua comunhão com o Senhor. No deserto da vida, o jejum é uma prática indispensável. Se Israel estivesse adorando durante sua peregrinação a Canaã, não teria demorado tanto a chegar no centro da vontade de Deus. Nós jejuamos, nós oramos, nos quebrantamos diante do Senhor e o Senhor manda resposta do céu. Como já disse desde o princípio, o que fazemos em oculto, Deus nos revela em público. No Antigo Testamento encontramos os amados servos de Deus jejuando com propósitos específicos, pedindo a Deus caminho direito para eles, para os seus filhos, para que os seus inimigos fossem abatidos pelo Todo-Poderoso, e eles obtiveram respostas. Encontramos Daniel orando, jejuando, Deus mandando a resposta. No Novo Testamento encontramos a igreja, os apóstolos, jejuando, orando, impondo as mãos sobre missionários para saírem para o campo, para a obra. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a prática do jejum existe. E nós devemos praticá-lo não para aparecer, não para dizer para o mundo, somos pessoas religiosas que praticamos isso, praticamos aquilo. Não precisamos fazer isso. Precisamos praticar o jejum, praticar a oração, para que mantenhamos em meio a tudo isso, pela fé na palavra, pela fé no nome de Jesus, nossa comunhão cada vez mais perto, mais próximo, mais unida, mais real com a pessoa do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor com certeza abençoa. Amém? Então nós concluímos dizendo que quanto mais se aproxima o fim de todas as coisas, menos as pessoas oram, menos as pessoas jejuam. Na verdade, o que testemunhamos hoje é uma terceirização da adoração e do quebrantamento. Infelizmente, a grande parte das pessoas só desejam as bênçãos e não o abençoador. Uma vida abençoada parte de um relacionamento com o abençoador, que é o nosso Deus. Só que é preciso frisar que o relacionamento com ele é mais importante do que as bênçãos que ele pode nos proporcionar. Todavia, o nosso Redentor merece a verdadeira oração e o verdadeiro jejum, e não devemos nos preocupar com o que vamos receber. Sejamos gratos pelo que já temos. Se o Senhor nos conceder vitória diante do que pedimos, diante do que jejuamos, se nos conceder resposta, glória, louvado seja o nome de Jesus. Senão, continuamos adorando. Porque a nossa aproximação de Deus não deve ser os resultados. A motivação da nossa aprovação não deve ser os resultados que esperamos, porque se for, e se os resultados não chegarem, a gente interrompe a nossa vida de adoração a Deus. E isso é trágico para nós, para não dizer que é cômico. Então, finalizamos dizendo que Jesus te ama e em breve vamos buscar a sua igreja. Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus.